Olá, pessoal! No nosso vídeo essa semana, eu vou mostrar para vocês como a gente pode transformar um texto em uma tabela ou quadro e formatar de modo que eles fiquem de acordo com a norma da ABNT 14724, que é a norma específica para trabalhos. Vamos ver quando fazer um quadro e quando fazer uma tabela aqui no seu trabalho. Vamos supor que a primeira ilustração que você quer fazer é de uns dados que você coletou sobre a atuação dos professores participantes da sua pesquisa. Se você não quiser fazer direto aqui um quadro ou uma tabela, porque vai depender muito do tipo de informação que você vai colocar, a gente vai ver aqui, dá para você digitar as informações, tá certo? Nesse espaço aqui abaixo ou em outra folha, e o Word transforma automaticamente para você. Como é que você vai fazer? Tem duas formas mais comuns que a gente faz. No primeiro momento, digite o cabeçalho que você quer separado por um tracinho de menos. Então, por exemplo, a gente vai começar aqui a digitar. Eu quero que esse dado que eu vou apresentar aqui, ele esteja aparecendo em 3 colunas, certo? Eu vou falar sobre a atuação dos professores entrevistados e eu quero que a primeira coluna seja com o código do professor, aí eu coloco já o sinalzinho de menos aqui. E aí eu vou e coloco a segunda coluna, que seria a área que ele atua, na área de formação dele, e depois o nível, que é onde ele ensina. Qual o nível que ele ensina? Se é na graduação, no mestrado ou no doutorado. Então, aqui abaixo eu já vou colocando as informações de acordo com as colunas, né? Então, o professor vai ser, o primeiro professor vai ser o que eu coloquei o código dele P1, né? Porque a gente não deve colocar o nome das pessoas que a gente entrevistou no nosso trabalho, então a gente cria uns códigos. A área dele é a área da engenharia civil, então eu já coloco aqui. E ele ensina na graduação, no nível da graduação, certo? Eu vou dar um enter e já vou digitar os dados do professor 2. Então, professor 2, né? Coloquei o código dele P2, ele é formado em matemática, certo? A área dele é matemática e o nível que ele ensina é o mestrado. Pronto. Então, aqui eu já coloquei as informações que eu quero, certo? Você tem uma outra opção também de digitar, né? Quando você for digitar, isso aqui pode não ser separado por esses tracinhos que eu coloquei, pode ser separado por parágrafos, mas no segundo exemplo eu vou fazer com os parágrafos para você ver também. E aí, pessoal, eu vou colocando esses dados aqui e agora, quando eu terminei, eu vou selecionar, né, essas informações e agora sim eu vou transformar em um quadro, certo? Existe uma diferença entre quadro e tabela a partir das informações que você quer mostrar aqui no seu trabalho. Então vamos lá, eu tenho aqui as informações, eu venho aqui em inserir, aqui em cima, aí eu venho tabela e aí eu coloco, olha, converter texto em tabela, essa opçãozinha que tem. Então, quando eu coloco, ele pergunta o número de colunas, para confirmar aqui, 3, então sim, eu quero 3 colunas. Número de linhas, 3, está aqui as 3 linhas, né? Largura da coluna fixa, eu posso deixar essa daqui, e o texto está separado com um tracinho aqui de menos, ó. Então, foi do jeito que eu separei, você marca. E aí, você vai e coloca aqui o ok. Pronto, ele já organizou aqui o seu quadro, certo? Quando você tem um quadro, o que é que você vai fazer? Você vai colocar o nome na parte de cima do quadro. Então, eu vou colocar aqui, olha, quadro 1, né? E aí eu vou e coloco um traço, certo? E vou colocar agora o título do quadro. Atuação, né? Então, que é desse meu trabalho, atuação dos professores, certo? Entrevistados. Esse aqui é o nome que eu coloquei do quadro. Aqui embaixo, a gente precisa colocar a fonte, certo? Mesmo que você tenha coletado esses dados, você que coletou, você precisa colocar. Então, tanto o quadro como tabela, você tem que colocar a fonte aqui embaixo. Então, eu vou colocar aqui dados da pesquisa, né? E o ano que eu coletei, que foi 2023, certo? Então, o nome deve ser o tipo de ilustração pela BNT, no caso aqui para a gente é o quadro, então você coloca quadro, se fosse gráfico, seria gráfico, tabela, você coloca, né? O número de ordem, porque foi o primeiro que apareceu, um travessão e o título, né? O tamanho da fonte deve ser menor do que 12. Quando eu chego aqui para organizar a fonte, então esse tamanho aqui tem que ser menor. Como o meu trabalho é 12, eu posso colocar 11 ou 10.
Então, geralmente, os congressos e periódicos pedem 10, eu vou deixar aqui esse tamanho 10, certo? E aí, pessoal, a gente vai organizar aqui, né? Então, eu vou colocar ele aqui centralizado, certo? Eu posso colocar no espaço simples, isso daqui, né? Então, veja que se você tiver um quadro muito grande, ele vai ficar com espaçamento muito extenso, né? Vai pegar muitas linhas. Então, eu posso estar colocando ele aqui no espaço simples, olha, ele fica menor. E aqui eu posso até colocar também o espaço simples para ele ficar assim junto, né? Aqui eu venho e coloco, volto aqui, tá certo? Porque senão não vai ficar totalmente centralizado. Eu coloco aqui centralizado e essa informação aqui eu coloco aqui no cantinho, né? Então ele vai ficar aqui dessa forma. Se você colocar o nome do quadro também aqui recuado à esquerda, ele não fica errado, certo? A norma não vai dizer se é no meio ou se é recuado à esquerda, né? Então, tanto faz um como o outro, tá certo? Se a substituição não disser, você pode colocar uma das duas formas. Com relação à norma, ela coloca que o texto aqui dentro, ele não tem que ser menor, né? Mas eu também vejo muitos periódicos e instituições pedindo para esse texto de dentro do quadro ele ser 10. Então, eu acho que fica até melhor, né? Porque não fica um quadro muito grande, tá certo? Pessoal, percebam que o quadro, ele é todo fechado, né? Então, ele é fechado aqui em cima, ele é fechado nas laterais, certo? O quadro, ele tem essa característica. Quando é que você vai usar realmente um quadro no seu trabalho? Quando a informação que você quer mostrar, ela é um texto, né? Então, daqui a pouco eu vou fazer uma tabela que você vai usar em outra situação. Pode até aparecer algum número, né? Como aqui tem o código dos professores. De repente, eu poderia colocar até a idade, não tem problema. Por exemplo, o professor 1, ele tem 34 anos, não tem problema não. Tá aparecendo um número aqui, mas é um código que eu estou criando. E o segundo professor, ele tem 40 anos. Então, o seu quadro, ele pode aparecer algum número, tá certo? Mas o foco das informações é realmente palavras, texto, né? Que é a atuação dos professores entrevistados. Então, nesse caso aqui, não cabe de jeito nenhum você fazer uma tabela, tá certo? Porque o que você quer mostrar é um texto. Agora, você vai ter uma situação onde o foco dos dados não é em texto, mas em números. Então, nesse caso que eu vou fazer agora, a gente vai ver que a gente não pode usar um quadro. E sim, a gente vai ter que usar uma tabela. Então, você pode digitar do mesmo jeito aqui no Word, separando com tracinho, né, de menos, como você pode separar por parágrafos. Eu vou fazer por parágrafos para vocês verem de outra forma, tá certo? Como é que vocês podem organizar. Então, primeiro, como sempre, digita os nomes que você quer no cabeçalho da coluna, né? Então, eu quero, uma relação, aqui meus dados é de uma relação, professor-aluno, eu vou querer a primeira coluna com o nome dimensão 1, aí eu dou um Enter, e aí eu venho para a segunda coluna, que o nome é frequência relativa, eu venho para a terceira coluna, que eu quero que tenha o nome no cabeçalho, frequência absoluta, e aí eu vou e coloco aqui, percentual, o símbolo que eu quero. Na primeira coluna, embaixo, o primeiro dado, eu quero colocar relacionam-se bem com os alunos, certo? Essa informação que eu quero. Esse aqui, a frequência relativa, foram 96 professores, né? Que deu um total aqui de 75%. Depois eu quero colocar, na primeira coluna, mostra o interesse pelo aprendizado, você vai colocando as informações que você quiser, certo? Eu estou colocando sempre na sequência da coluna. Então, mostra o interesse pelo aprendizado, a frequência relativa deu 32 e a frequência absoluta deu 25. Depois, eu quero colocar na primeira coluna a palavrinha total, e aí eu vou colocar os 128 professores que eu entrevistei, né? Com a frequência absoluta de 100. Pronto, aqui são as informações. Então, é uma outra forma de você separar, aqui por meio de parágrafos, né? Você seleciona tudo, certo? E vai do mesmo jeito. Inserir, né? Tabela, certo? Converter texto em tabela, aí aqui você vem, ele pergunta aqui se é uma coluna, né? Mas não é uma coluna, eu quero 3 colunas, certo? Então, quero 3 colunas, eu já coloco aqui. Largura da coluna eu vou deixar aqui fixa. Se você quiser colocar, ajustar automaticamente ao conteúdo também você pode. E agora, textos separados por parágrafos. Pronto, é isso aqui que eu quero. Porque foi a forma que eu digitei, né? E aí eu vou e dou um OK. Pronto, ele já coloca, já deixa tudo OK aqui. E aí você vem aqui, você pode ajeitar se você quiser, você pode deixar aqui
esse cabeçalho centralizado, né? A gente vai precisar ajeitar, porque a tabela ela não vai ficar dessa forma. Mas o que é que a gente vai colocar aqui? Primeiro, vamos colocar o nome aqui em cima, certo? Então, tabela 1. Lembrar que a norma diz que você precisa colocar o tipo de ilustração com número sequencial, né? Depois eu vou colocar o nome da tabela. Essa tabela aqui, o nome dela é relação professor-aluno, certo? Que é um dado que eu peguei, professor-aluno. Vou colocar a fonte aqui embaixo, depois a gente vai ajeitar tudo direitinho aqui. Fonte, então vou colocar que é dados da pesquisa, certo? Se foi uma tabela que você pegou de algum autor, aí você coloca o último sobrenome do autor com o ano, certo? Se você adaptou a tabela, também dá certo. Por exemplo, você pegou uns dados que estavam num trabalho e aí você modificou aquela tabela de alguma forma, você coloca adaptado de, e aí você coloca o último sobrenome do autor, né, com o ano, certo? E aí, pessoal, o que é que a gente tem aqui? Essa tabela a gente precisa organizar. A norma da ABNT 14.724, né, que é aquela que eu falei para vocês de trabalho acadêmico, ela diz que a tabela é a forma de você apresentar informações onde o dado numérico se destaca. Então, essa informação aqui que eu quero mostrar, se a mais importante nessa minha tabela, é essa questão aqui dessas frequências, certo? A quantidade de professores que responderam isso daqui, né? Esse total, esses percentuais. É isso aqui que eu quero. Então, você vai usar uma tabela quando você quer apresentar uma informação numérica, né? A identificação na parte de cima, do mesmo jeito, a fonte na parte de baixo, né? Essa fonte aqui, lembrar que sempre tem que ser menor. Então, aqui eu já vou colocar aqui na fonte 10, certo? E aí, o que é que a norma da ABNT, ela vai dizer? Então, eu vou diminuir aqui, tanto a fonte como a questão do espaçamento, olha, porque quando a gente deixa aqui 1,5, com esse espaçamento maior, então ela fica muito extensa. Se eu colocar aqui no espaço simples e colocar aqui fonte 10, então ela fica bem melhor, certo? E aqui o nome da tabela, né? Então, vou só tirar aqui esse espaçamento para 1, que aí ela fica aqui em cima, fica melhor dessa forma e deixo esse tamanho 12 mesmo, né? Pessoal, a norma da BNT, ela não fala especificamente da tabela. O que é que ela diz? Ela diz que para a tabela a gente tem que seguir a norma do IBGE, né? E aí, sobre a norma do IBGE, o que é que a gente tem? A norma do IBGE, ela traz que a tabela, ela não tem essas bordas aqui, né, fechando, tanto na esquerda quanto na direita, assim como ela não tem essas linhas aqui horizontais internas. Então, a gente precisa tirar, certo? Aqui, como ela tem esse total aqui embaixo, nessa minha tabela, então, geralmente, eu vejo nos trabalhos, e eu sempre deixo também nos meus, essa linha separando esse conteúdo aqui de dentro desse total, né? Mas se você for fazer algo 100% do IBGE, não vai ter essa linha também separando esse total, mas eu vou deixar porque a maioria dos trabalhos a gente deixa, né? Então, como é que você vai fazer aqui? Você vai selecionar, olha aqui nessa opçãozinha, você seleciona aqui a tabela, e aí eu venho aqui em design e venho aqui em bordas, né? Eu preciso tirar essas bordas laterais, porque é uma característica da tabela. Não tem essas bordas laterais. O quadro tem e ela não tem. Então, você clica aqui em borda esquerda, né? Ele já vai tirar, ó. Veja que ele já tirou, certo? A borda esquerda, eu vou tirar aqui também essa borda direita. Então, aqui, olha, veja que eu já abri. E essa linha aqui do meio também eu vou tirar. Essa linha aqui de dentro eu vou tirar, né? Você poderia tirar até essas duas, certo? Mas eu vou tirar só essa do meio porque é mais comum. Então, você vem aqui, aí você vem design, aí aqui em bordas, você clica em borda horizontal interna. Pronto, aí você foi e tirou. Então, ele fica desse jeito aqui. As linhas aqui, né, não ficam separadas por umas bordas dentro, e aí você tem só essas bordas aqui em cima, essas linhas em cima, embaixo, e as bordas laterais aqui você tira. As linhas horizontais de dentro é que você tira, certo? Então, de acordo com a norma, a fonte, tanto do quadro quanto da tabela, deve ser um tamanho menor. Então, aqui eu já deixei, né? Como a questão do espaçamento, preste atenção na sua instituição, se eles vão pedir que você deixe essa fonte aqui 10,
é no espaçamento 1,5 ou é o espaçamento simples, né? O meu eu deixei aqui tudo no espaçamento simples e deixei na fonte 10. É muito importante que você padronize isso, certo? O que você fizer para o primeiro quadro, você vai fazer para todas as outras ilustrações, para quadro, para tabela. Se eu deixei o quadro aqui centralizado, a tabela também vai ficar centralizada, né? Então você já coloca aqui dessa forma, né? Aqui é a tabela. Se você quiser deixar todos para o lado esquerdo, você já deixa também todos para o lado esquerdo. Tá certo, pessoal? Então era esse o nosso vídeo dessa semana. Um grande abraço e até a próxima.